boa noite. Seguimos aqui com o nosso tema sobre psicanálise, emoções e espiritualidade. Numa fase de esquenta, de aquecimento, digamos assim, da nossa imersão Se Cure, tá certo? Vai aguentando aí enquanto você está entrando, que a gente está compartilhando a live. Aproveita, compartilha com alguém, envia aí para os amigos, para as amigas, para os amigos, para quem você acredita que precisa aprender a reconhecer estratégias de como se curar, né? A imersão Se Cure, ela é focada em cura emocional, mental e espiritual. Então aguenta aí um pouquinho enquanto eu compartilho a live aqui, tá ok? E aproveita, vai compartilhando, vai aí já pensando que pergunta você pode fazer. Hoje aqui na live nós vamos estar também respondendo algumas respostas, algumas perguntas. Respondendo respostas foi boa. Respondendo perguntas e direcionando orientações sobre cura emocional, mental e espiritual. Espiritualidade, né? Coisas da alma. Hoje o tema da live é psicanálise e alma. Vamos falar sobre cura emocional a partir dessa perspectiva tão poderosa nas nossas vidas. Olá, gatinha. Aproveitando esse início de noite aqui na nossa comunidade Transformar e já falando com você durante todo esse mês acerca da cura emocional, como é importante quando você aprende a compreender que a cura emocional ela é um processo onde você precisa reconhecer as etapas da sua vida, onde você precisa reconhecer os impactos que acontecem e aos poucos ir buscando uma forma de lidar com essas informações. Boa noite, Ricardo. Bom ver você aqui. Para você que ainda não me conhece, eu sou psicanalista e mentora emocional já há mais de 20 anos, fundadora da comunidade Transformar. E desde sempre eu tive assim uma percepção muito aprofundada, muito sutil dessa dinâmica, dessa relação entre as emoções, a mentalidade e a espiritualidade. Hoje, mais de 20 anos depois, eu acredito e ensino que elas estão totalmente vinculadas, porque todas as vezes em que o seu emocional ele está muito entristecido, todas as vezes em que a sua estrutura mental está sobrecarregada, todas as vezes em que você sente os impactos aí das situações que acontecem na vida, esses impactos eles vão acabar abalando o seu corpo, abalando a sua saúde, né? Uma saúde que sente, vai impactar a forma com que você processa os seus pensamentos, as suas memórias, as suas lembranças, e também vai impactar as interpretações que você carrega na sua alma. Então, por incrível que pareça, durante muitos anos foi se separando os estudos, né? Corpo é corpo, mente é mente, alma é alma. Mas hoje, no século XXI, nós encontramos o caminho inverso sendo feito, né? Essa unidade entre precisar estudar o corpo, os sintomas, o adoecimento, junto com o que passa na sua mente, com as expectativas que você tem,
com os pensamentos, com as regras que você aprendeu, o jeito que você aprendeu, junto com as informações que estão escritas na tua alma. E isso tudo vai acabar se manifestando na sua vida, no seu dia a dia, nas suas relações. Então hoje eu tenho um tempo de aproximadamente 60 minutos para poder conversar com vocês, não vou poder me estender muito. Quem me acompanha aqui nas lives sabe que às vezes eu faço lives de 1h30, 2 horas, mas hoje a gente vai só até às 20 horas, tá bom? Ou 20 um pouquinho no máximo. E eu quero lembrar a você sobre isso. Lembrar que dentro de você existe um grande arquivo que nós chamamos de arquivo do inconsciente, né? Que eu chamo de arquivo do inconsciente, que na verdade é o arquivo de tudo aquilo que vai na sua alma. É o arquivo onde se guardam todos os registros das experiências que você viveu. Todos os registros. Aquelas que você lembra, aquelas que você não lembra. Um arquivo que guarda aquilo que você sentiu, que você gostou e aquilo que você não gostou. Um arquivo que guarda o tempo, o entendimento, qual foi a sua percepção. E é um arquivo que vai fazer com que você também reconheça a sua identidade e a sua personalidade. É muito interessante você sempre lembrar, ou você saber, que quem você é hoje, a personalidade que você tem, a forma com que você pensa, o jeito com que você reage, os seus gostos, a busca, né, a maneira com que você busca as suas relações, são consequências da forma com que você aprendeu a existir ao longo da vida, da sua identidade, da sua personalidade. E aí você vai começar a entender que personalidades, elas são a resposta, ou melhor, a sua personalidade, ela é a resposta dos impactos emocionais que você viveu, e aí você passou a pensar de um jeito, sentir e se perceber, né? E aí você vai começar a perceber a sua vida, o seu dia a dia, a sua rotina, a partir desses primeiros registros guardados, gravados da sua infância, gravados desde sempre. E todos nós passamos processos de infância com marcas traumáticas. Eu quero lembrar você que marca traumática existem várias intensidades, né? Existe a marca traumática provocada pelo abuso, pela violência. Existe a marca traumática provocada pela escassez, pela humilhação, pela falta, pela injustiça. Existe a marca traumática causada pelo abandono, que são coisas muito mais fortes, mais intensas. E aí as gravações também acabam sendo muito mais fortes. Mas você também precisa lembrar que aquilo que é bom também marca a sua vida. Eu sempre que eu trago esse exemplo, eu trago o exemplo, por exemplo, da broa de milho que a minha avó fazia. E era muito gostosa, e ainda dias de hoje a boca enche d'água, né? A minha boca enche d'água porque, além de ser gostosa, aquela broa ela está rodeada de memórias afetivas e memórias boas. Olha que interessante. Assim como se, por exemplo, eu lembrasse de uma surra que a minha avó me deu e me botou de castigo e eu senti muita raiva, eu ia lembrar e ia trazer à memória tudo isso, ia trazer esse sentir. Eu também consigo lembrar e trazer à memória aquela broa gostosa, os afetos, os primos correndo, ela brigando, né? Senta direito, come direito. Uma família numerosa, então sempre rodeada de muitos netos e bisnetos. E era muito divertido, né? Pra gente era muito divertido. Então, quando a gente fala marca traumática, é muito importante você saber que aquilo que é bom marca, mas aquilo que dói marca muito mais profundamente. É por isso que é muito interessante que quando você vive uma marca traumática muito profunda, muito forte, muito intensa,
você também precisa saber que essa marca profunda, ela não fica só no nível emocional. Ela alcança a sua alma de uma forma tão profunda que ela pode afetar também a forma com que você desenvolve a sua espiritualidade, a forma com que você vive a sua espiritualidade. Boa noite, Bia, seja bem-vinda. Para você que está chegando agora, tá? Gratidão. Como eu falo sempre, se você ainda não me conhece, vai lá no meu perfil, segue o meu perfil, contribua para o bem. Aqui na outra rede social, você pode contribuir, né, com tap-tap na telinha, com os presentes e também seguindo lá o meu perfil, tá bom? É o que a gente está falando, Bia. Olha, a Bia colocou assim, ó. Oi, fui diagnosticada com crise de conversão, o médico disse que é trauma. Bia, crises de conversão, elas são basicamente ou são formadas por esses traumas que, entre aspas, tá bom? Explodem e descontrolam o seu corpo, a sua mente, descontrolam o que você faz. As crises de conversão, elas afetam também a sua parte cognitiva, né? Imagino eu. Imagino que você tenha possivelmente transtorno de ansiedade, insônia, dificuldades de comunicação, dificuldades com o tempo. É assim que acontece? A crise de conversão em você? Algumas pessoas têm problemas com pânico, problemas com a memória, medo. Porque é muito interessante, é o que a gente está conversando, né? Todas as vezes em que o seu emocional foi abalado, foi afetado, todas as vezes em que uma marca afetiva foi feita, o seu corpo vai receber isso, esse impacto. Hoje, a neurociência já comprova, por exemplo, que crianças que sofreram, ou que crianças que cresceram em lares com extremas dificuldades, com uma pressão psicológica muito forte, porque às vezes você pode ter crescido num lar que tinha fartura, que tinha comida na mesa, que tinha tinha tudo de bom, mas você não podia brincar, mas você tinha que ser perfeita, mas você tinha que ser a melhor sempre, né? Mas o nível de cobrança era muito alto. Então, todas as vezes em que a criança ela cresce numa casa, né, com relações, com parentela, com pessoas ao seu redor que estipulam uma grande pressão, grandes problemas e que despejam nessa criança os próprios conflitos sem nenhum tipo de filtro, essa criança ela sente tanto impacto que ela acaba tendo a parte interna cognitiva do corpo com o funcionamento afetado. Então é muito interessante lembrar que todas as vezes em que o seu emocional está afetado, o seu corpo ele acaba recebendo o impacto disso tudo e a sua estrutura cognitiva também se desenvolve de uma maneira dissociativa, distorcida. Isso é tão forte, isso é tão profundo que, por exemplo, uma criança que cresceu numa casa, num lugar, né? Porque eu não chamo de lar, é uma casa, é um lugar, aonde ela sentiu medo o tempo todo, onde ela sentiu insegurança, invalidação o tempo todo. Essa criança, por exemplo, ela pode chegar na vida adulta e aí, na vida adulta, ela vai procurar uma relação em que ela continue sentindo medo, sentindo essa agressividade, sofrendo essas situações, porque a mente aprendeu a buscar aquilo que está desregulado. Então, para poder ajudar no processo dos cuidados da dissociação e da desregulação, uma vez que você cita que já fez vários exames, neurológico, ressonância e está tudo normal, eu lhe sugiro acompanhamento psicológico, é preciso terapia, é preciso
até mesmo a mentoria emocional. Aliás, no próximo mês, nós vamos estar fazendo uma imersão chamada Se Cure. Mas não uma questão de cura instantânea, sabe? Não acredito nisso. Sei que milagres existem e eles são um caso à parte. Mas eu acredito que para a pessoa se curar, ela precisa se conscientizar e aprender estratégias para poder lidar com aquela situação. Você nos trouxe um exemplo onde você está tendo desmaios, perda de memória, parece epilepsia, mas os exames neurológicos dizem que está tudo normal. O que nos faz pensar e avaliar que você precisa observar quais foram as gravações que aconteceram no seu emocional, alcançar esse arquivo do inconsciente e trazer estratégias, aprender estratégias para lidar com esses arquivos. É preciso fazer um mapeamento acerca das suas funções e desenvolvimentos afetivos nas relações que você viveu. É preciso considerar a qualidade da saúde e a genética. É preciso observar os acontecimentos da primeira infância, desde a gestação até o 5º ano. É preciso considerar, sim, se você é uma pessoa hipersensível, com uma estrutura hipercognitiva, sensibilizada, e por causa disso você sente demais, é tudo muito ativado, é tudo muito uma amplitude muito grande, e você ainda não aprendeu a regular isso, e aí você acaba sentindo tudo e todos do ambiente, e o seu corpo físico não aguenta. É preciso verificar de repente se você vive algum tipo até de mediunidade, no sentido de ter essa amplitude de sensações aberta, ampla, e você não está conseguindo fazer a média para se estabelecer. Faz sentido para você, Bia? Então, no nosso encontro da imersão Se Cure, nós falamos sobre essas questões, apontando possíveis estratégias para que você possa, primeiro, aprender a observar o seu corpo, porque o seu corpo, ele fala para você o que está acontecendo. Embora os sintomas são muito incômodos, ruins e doloridos, você falou que tem até perda de memória e desmaios, são sintomas muito danosos para a rotina da vida, mas está mostrando partes do seu corpo que estão sendo afetados e que tem correlação emocional, por exemplo. Digamos que haja um processo onde existe no transtorno de ansiedade uma convulsão e vômitos. Vai falar do sistema gastrointestinal. Aqui fala sobre as realizações. Fala sobre o quanto que, de repente, durante a vida, você precisou deixar as suas realizações de lado para poder realizar algo dos outros. Por isso que no transtorno de ansiedade, o peito, o meio do peito dói tanto. Você tem perda de memórias. Tendo a estrutura química cerebral dentro de uma taxa normal, se ainda assim a sua memória é afetada, pode existir um motivo específico para isso dentro do emocional. Então, a nossa imersão Se Cure, ela é para que você tenha clareza, encontre clareza nessas conexões e nesses vínculos, aonde você vai perceber que a sua vida está sendo afetada agora pela parte emocional, mas isso é uma raiz que vem lá de trás. E essa raiz que vem lá de trás, que vem dos seus afetos, das suas emoções, ela precisa ser percebida, respeitada, e é preciso fazer uma nova leitura sobre ela. Porque acaba acontecendo exatamente isso que você está citando, um movimento involuntário do seu corpo, porque ele está com algum excesso, ele quer colocar para fora, ele quer colocar para fora, ele quer colocar para fora. Então, ao invés de reter, e como você escreveu, você passa mal porque agora você fica preocupada porque vai passar mal. É necessário você começar a perceber, aprender estratégias para o seu corpo relaxar, porque quando você passa mal, ele se contrai, ele se fecha. Então, você precisa aprender algumas estratégias para harmonizar o seu sistema nervoso central. Gente, o simples é incrível. Quem tem transtorno de ansiedade precisa aprender a harmonizar o sistema nervoso central,
através de algumas técnicas, inclusive técnica de respiração. Tanto que na imersão Se Cure, você vai entender a dinâmica entre o emocional, o racional e a respiração e a sua espiritualidade. Porque imagina, se todos nós somos sensíveis ao que acontece, imagina você que viveu experiências durante uma vida inteira e tem a sua glândula pineal mais ativada e tem essa percepção, essa amplitude de percepção mais aberta, e você ainda não entendeu o que é que acontece para você se posicionar de maneira coerente, de maneira correta, e por causa disso você acaba adoecendo mais ainda porque você ainda não aprendeu a organizar os seus pensamentos, as suas emoções com a sua espiritualidade. É por isso que na live de hoje eu estou falando sobre psicanálise e espiritualidade, ou emoções e espiritualidade. Porque, vamos ser sinceros, tudo acontece na sua alma. Se alguém brigou com você na infância, se você sofreu um abuso, se você veio de uma casa, de um local onde você cresceu de muitas complicações, isso tudo vai estar registrado na sua alma. Se você hoje tem bloqueios emocionais, esses bloqueios foram instalados lá na sua infância, na sua alma. Se você repete padrões, e como é que você identifica os padrões? Você observa o que está sendo repetido. Padrões nada mais é do que a repetição. Você tem um padrão. Sabe aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual? Me sacode às 6 horas da manhã, uma música antiga, né? Mas o fato é que se todo dia você faz a mesma coisa, faz tudo igual, você tem um padrão. E nós temos vários padrões. As chamadas manias, né? Você não muda, mudar não é tão simples. Por quê? Porque você aprendeu, você sentiu, mentalizou, o seu cérebro aprendeu a funcionar desse jeito, e agora você replica. Por isso que padrões são repetições. Mas repetições de quê? Repetições da forma com que você aprendeu a sentir e a viver lá na primeira infância. E algumas repetições são trazidas de marcas que foram feitas lá no ventre, durante a gestação, que são os conflitos geracionais. E aí você vai entender que a forma com que você foi gerada é extremamente importante para poder perceber e alcançar, digamos assim, fazer uma ponte entre aquelas marcas e, de repente, a situação da conversão que você vive hoje. Então, Bia, eu te sugiro que você participe da nossa imersão Se Cure. É só você mandar uma mensagem no privado que eu te explico como será. Aliás, essa imersão é uma imersão aberta a todos, mas as vagas são limitadas porque eu gosto de proximidade, tá certo? E essa imersão, ela vai ser um encontro onde você vai entender essa dinâmica com mais profundidade do que eu estou falando aqui, vai ter essa troca comigo, né, com a conversa sobre os casos, e também vai poder depois ter esse acesso gravado durante um ano. Tudo o que acontecer nesses 2 dias de encontro, você vai poder assistir durante um ano, tá? Então, Bia, você envia a mensagem no privado, quem estiver aqui assistindo e quiser participar, é só mandar uma mensagem no privado dizendo eu quero, que amanhã, hoje eu não vou ter tempo, amanhã eu respondo, ou a minha assistente, a Bia, também vai estar respondendo a você para te orientar. É claro que há um investimento, ok? É conhecimento e todo conhecimento precisa de um investimento, mas de verdade, a minha proposta para o Se Cure é algo bastante acessível para que o máximo de pessoas possíveis possa aprender de uma maneira simples, dinâmica, prática e efetiva sobre o que é a profundidade dos traumas emocionais e como é possível aprender a mudá-los, aprender a romper esse ciclo.
Eu sempre comento durante as minhas palestras e ensinamentos que alguns traumas você vai aprender a lidar com eles, outros vão se dissipar, se dissolver, e outros você vai ter que deixar ali no canto até ter uma maturidade melhor para lidar com eles. Mas quando você consegue melhorar um ponto, pode ser só um, você vai perceber que muita coisa depois acaba sofrendo grandes transformações. Boa noite, Roberta. Seja bem-vinda. Gente, estejam à vontade para fazer perguntas, tá? Hoje eu quero falar um pouco sobre alma. Então, o tema da nossa live hoje é psicanálise e alma, gratidão pelo coração. Hoje eu tô aqui também numa live simultânea nas duas redes, então hora eu vou olhar aqui, hora eu vou olhar para cá, tudo bom? Pra gente poder alcançar a maior parte de pessoas nesse tempo que eu separei pra gente conversar aqui hoje, tá? Então é muito importante quando você começa a entender do que você é formado. Olha, isso é tão profundo. Eu gosto muito das coisas de Deus. Embora, como mentora, eu respeito todas as estruturas de fé e crença, mas eu tenho a minha perspectiva. E a minha perspectiva, eu gosto muito sobre as coisas de Deus. E tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 139. Salmo 139. Se você não conhece, eu te sugiro que você digite lá no Google Salmo 139, ou abra uma Bíblia, né? Pesquisa lá. Só que nesse salmo, a pessoa que escreve, ela vai dizer que, independente do lugar em que ela for ou que ela estiver, ou da condição em que ela estiver, Deus vai estar lá, o Espírito dele vai estar. E é interessante que ele fala assim, eu posso estar lá no altos céus, ou seja, vivendo coisas boas, fantásticas, poderosas e maravilhosas. Eu posso estar dentro de uma caverna, vivendo a solidão, a depressão, a tristeza, a mágoa, me escondendo de uma violência. Eu posso estar no profundo abismo, vivendo paralisia, agonia, indecisões, vivendo incompreensão, vivendo dificuldade de entender que eu sou, conflitos de identidade. Então eu posso estar vivendo algo fantástico no céu, enfiada numa caverna com conflitos, ou no profundo abismo onde ninguém quer estar, ainda assim a tua presença está. É isso aí, Deus estará sempre lá. E aí, de repente, você pode dizer assim, ué, mas quando eu estava sofrendo uma agressão, Deus não estava lá. Nós temos uma ideia, ou a maioria de nós tem uma ideia equivocada da presença de Deus. Deus, ele se revela através de uma característica muito sublime, que é a nossa espiritualidade, a forma com que você sente. E ele acaba se manifestando nas nossas vidas através do próprio ser humano. Imagina, eu acredito que Deus está comigo, eu sinto, ele se manifesta através das minhas atitudes, das minhas escolhas. Só que existem seres humanos que não são bons. Eu costumo dizer que o mal tem o seu papel, tem a sua função. E existem algumas dores que elas distorcem e nos afastam de sentir a Deus. E aí, nesse momento, uma pessoa, por exemplo, que vive uma relação de abuso, de impacto na infância, que viveu, a alma dela está sendo afastada de sentir a Deus por causa do mal que há na alma do outro. Por causa da parte ruim que há na alma do outro. E aí, por causa da dor, você acredita que Deus não existe porque a dor em você foi maior, porque o mal que há no outro te alcançou. Justamente para tentar arrancar de você a oportunidade de sentir a presença de Deus dentro da sua vida. Eu já lido há muitos anos com pessoas traumatizadas, com famílias que foram marcadas
de várias formas, desde abuso e violência, até mesmo a dificuldade de aceitação, né? Algumas famílias que têm filhos transgêneros ou homoafetivos, e é um conflito muito grande. Então, o ser humano, ele traz alguns desgastes no seu convívio que são muito fortes. Só que eu gosto de ensinar, e você tem todo o direito de discordar se quiser, é a sua opinião, mas eu gosto de expressar a minha. Onde eu consigo perceber que a presença de Deus ou do Criador que está no profundo abismo é aquele que está dizendo que, apesar das circunstâncias que acontecem, porque o mal tem o seu papel e as pessoas ruins existem, tá? O ser humano danificado, ele existe. Uma alma corrompida, corroída, ela existe. Apesar disso, e se algo aconteceu que pegou a sua alma boa e jogou no profundo abismo, ele está lá te dizendo que ele não é aquilo que te jogou no profundo abismo. Para que você tenha a oportunidade de identificar a presença dele dentro da sua estrutura da sua alma, para que você aqueça de novo a sua vitalidade e possa sair do profundo abismo. Você compreende isso? Eu não estou dizendo que Deus faz todas as coisas, porque tem coisas que eu e você temos que fazer. Mas é muito importante você começar a pegar a estratégia para se curar e aprender a separar as dores, as marcas e a maldade do que é a essência na sua vida. E a essência da sua vida é vitalidade, é amor, é fôlego de vida. Então eu costumo dizer que o amor de Deus se manifesta quando você aprende a zelar pelo seu fôlego de vida. Mas só que quando você vive um trauma muito grande, eu vou pegar aqui um pedaço de papel para exemplificar para você. Tá aqui, ó. Esse aqui é você. Um cubo mágico aqui das crianças. Esse aqui é você, cheio de vida, todo colorido. Aí veio o trauma. Entende? Isso aqui é o profundo abismo, você fica aqui dentro. O que é seu de verdade, a sua essência está aqui dentro. Mas o trauma, a dor, o mal, o que é ruim, fez isso. E aí você vai lá para o profundo abismo. Vai lá para o fundo da caverna. E aí você começa a acreditar que nada mais está ao redor. Só que Deus está aqui ao redor e Ele também está aqui dentro de você. Só que está tudo sufocado pela dor e pelo trauma. É por isso que na nossa imersão Se Cure, eu vou começar a te orientar para que você possa entender que você precisa tirar de cima de você e voltar a ver o quê? A sua forma de verdade. Porque o trauma, ele desforma você. O trauma, ele corrompe a sua parte cognitiva. Ele te afasta de você olhar a sua vitalidade. A dor que você viveu é como se pegasse... Deixa eu pegar uma outra folha aqui. A dor que você viveu é como se fosse assim, ó, pegasse algo que está escrito que não é seu, tá todo escrito, já tá dolorido. E aí vai ser escrito por cima algo com algo que não é seu. Compreende? Mas você tá aqui dentro, mas a dor agora tá escrevendo uma história por cima e você não consegue desvincular. Isso aqui que é profundo abismo. Enquanto a história dos outros estiver escrita por cima da sua, você vai viver processos depressivos, processos de afastamento, de desmaios, processos de procurar relações ruins, processos de precisar de validação o tempo todo, processos de não conseguir reconhecer quem você é. E nesse processo, a sua alma chora porque ela está longe do que poderia te curar, porque tem muita coisa ao redor, compreende?
Que bom que você voltou, Bia. Olha, enquanto a história dos outros estiver escrita sobre você, a sua essência de verdade vai ser escondida. Então, no nosso método Se Cure, nós vamos ensinando como fazer isso aqui, ó. É você começar a enxergar a sua essência. Perceba que eu estou dizendo começar a enxergar, sabe por quê? Existem pessoas que são tão traumatizadas, tão doloridas ao longo da vida, que tem que se ter estratégia para tirar com calma os traumas. A gente não sabe qual é a base. Até para conseguir enxergar o brilho aqui de cima, de dentro, a vitalidade aqui de dentro, é preciso ir abrindo o pacote com calma. Só que para abrir esse pacote, você começa observando quais são as histórias que escreveram em cima de você. Qual foi a história de violência que você sofreu? Qual foi o abuso? Quais foram as obrigações? Qual foi a invalidação? Qual foi o medo? Qual foi a falta? É desse jeito que você começa a saber qual é o trauma. E é um detalhe. Às vezes são vários traumas. Porque aqui, ó, existem várias frases. Existem várias coisas escritas. O processo de cura é você começar a retirar pesos e pessoas de dentro de você. Obrigações que você acreditou lá dentro da sua essência que eram obrigatórias, mas que não são. Quer ver um exemplo muito prático que eu encontro muito quando a gente passa no processo da imersão do Se Cure? É as pessoas entenderem o que é honrar. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Na imersão Se Cure, eu falo muito sobre honrar. Compreender o que é honrar. Para algumas pessoas traumatizadas, vou pegar logo assim, vou pegar na veia, né? Ah, você tem que honrar pai e mãe. Para você honrar pai e mãe, você não pode largar, não pode deixar. Você tem que aturar, porque é seu pai e a sua mãe até o fim, porque é seu pai e a sua mãe. Eu quero te convidar a dar uma parada nesse momento. Vamos entender o que é paternidade e maternidade. Porque, vamos ser bem sinceros, algumas pessoas não sabem ser mãe. Alguns homens não sabem ser pais. Alguns progenitores não são pai e mãe. E se fantasia muito, sabe? Essa ideia do pai e mãe, porque o seu pai, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Mas e se o seu pai e a sua mãe forem indivíduos tóxicos? E se o seu pai e a sua mãe forem indivíduos que te violaram? E se a convivência e a proximidade com eles adoecer a sua alma? E se o vínculo afetivo próximo corroer quem você é e te conduzir lá para o abismo? Para essas pessoas, para essas relações, é preciso colocar limites. Então, quando você está vivendo relações abusivas, violentas, tóxicas, e aí eu não falo só relações de marido, marida, não, relações entre pais e filhos, irmãos, amigos, relações profissionais, você precisa colocar limites. E no caso da honra em honrar pai e mãe, existem casos onde a maior honra que um filho pode dar a esses pais é dizer não. Chega, eu vou deixar vocês irem para que eu possa viver.
Existem filhos e filhas que viveram relações tão tóxicas com seus pais, que estão aqui, ó, embrulhados na história dos pais, que os pais não são esses pais de universo fantasia que se fala. E olha que eu amo famílias, eu sou super família, quem me conhece sabe que eu sou coruja aberta com a minha família. Mas eu lido com famílias ou com parentes que a pessoa precisa aprender a cortar o cordão umbilical, cortar a relação, colocar limite para poder aprender a respirar e a sobreviver. Então, um dos pontos que nós tratamos na nossa imersão emocional Se Cure é você começar a entender quais são as suas relações. Porque o que todo mundo diz não cabe na vida de todo mundo. Gente, fala comigo aí, digita aqui. Digita se esse ponto faz sentido na tua vida. Ou se você entendeu. Ué, doutora Tati, mas você está falando que tem que abandonar as pessoas? Abandono é uma opção do indivíduo, é sua opção. Eu estou dizendo que algumas relações precisam encontrar limites. Mas é meu pai, mas é minha mãe. Limita. Porque eu também já disse que alguns indivíduos são apenas progenitores. Com todo respeito, tem gente que não deveria ter filhos. Tem gente que não deveria gerar. Existem pessoas que são tão tóxicas, que você tá lá, você é o filho. E aí você, sei lá, teve uma conquista, pode ser uma conquista simples, pode ser... você ganhou o pet que você sonhava. Desde pequenininho você queria ter um pet, você vai lá e ganhou o pet de presente. E aquela pessoa tóxica não vai aguentar observar a sua alegria. Ela vai te diminuir na sua conquista. Ela vai falar, é só um cachorro. E você não vai saber cuidar disso não vai durar 2 meses. Olha, eu tô dando um exemplo muito superficial. Porque pessoas tóxicas concorrem contigo o tempo todo. Então, com todo respeito e profissionalismo, eu te digo que algumas estruturas de hierarquia familiar, elas precisam ser remodeladas. E para isso acontecer, você precisa aprender a fazer o mapeamento dessas situações. E aí, de repente, você é um adulto que está com a vida travada, está passando mal, está com uma série de problemas, só se envolve em relações complicadas, porque você ainda está carregando a toxicidade desse vínculo, desse trauma aqui, ó. Onde um monte de gente escreveu um monte de coisa ao seu respeito. Você ainda está carregando a obrigatoriedade que está te sufocando, que está te colocando lá no profundo abismo. Olá, Cris. Boa noite. Você ainda está carregando aqui, ó, um monte de história dos outros em cima de você, te sufocando. Mas ainda está acreditando que se você tirar essas histórias, você vai desonrar. Se você não aprender estratégias para tirar essas histórias, você vai adoecer. E você nunca vai conseguir, ó, encontrar novas cores para a vida. A sua vida é cheia de cores. Aqui está Deus. Na beleza das cores. Na beleza das opções. É interessante, né? Ó, aí você monta. Por quê? Os encaixes são diferentes porque você é diferente. Cada um é cada um. Não vai ter igual. Todos temos muitas facetas. Isso é personalidade humana. O que serve de um jeito para um, para o outro já é de outro jeito.
E às vezes dentro de você tem várias formas. E enquanto você estiver emocionalmente desorganizado, enquanto você não aprender o que é o processo de se curar, gente, eu vou falar novamente, é um processo. Ah, doutora, mas eu quero que se resolva agora. Boa noite, Deus no controle. Eu quero que se resolva agora. Você quer, ok, bom que você quer, mas você está a vida toda se envolvendo num processo, se escangalhando. Você quer que estale o dedo e tudo mude? Se não for Deus fazendo o milagre, você vai precisar viver um processo. Gratidão pelo tap-tap na telinha, pelos presentes e pela subscrição. Acho que teve uma subscrição aí. Aproveita, gente, se subscreve como presenteador, vem para nossa comunidade, a gente está organizando tudo isso para poder desenvolver melhor as informações para ela chegar até você com mais qualidade. Mas está fazendo sentido para você? Vou colocar aqui de novo, esse é você. Com todas as marcas e experiências, com todas as cores e vitalidade e com todas as possibilidades de encaixe. Essa é a sua vitalidade, Deus está nisso. Aí surge um trauma e te deixa assim. Depois surge outros vários e você fica envolvida nas histórias. E eu vou lhe dizer, para tirar essas marcas, você precisa de ajuda, de orientação. Porque todas as vezes em que você tentar fazer isso sozinho, sozinha, o seu inconsciente vai arrumar armadilhas para te manter no mesmo lugar. Sabia disso? Todas as vezes em que você for mexer num trauma, e esse trauma for muito profundo em você, o seu inconsciente vai arrumar defesas para te manter no mesmo lugar. É por isso que você pode repetir campanha de 21 dias, durar 2 meses, no terceiro mês você está fazendo o que fazia antes. É por isso que quem gosta de manifestação, e olha que eu gosto, acredita em manifestação de energia, de poder, mas eu aprendi a entender que o que é manifestado tem que estar alinhado com o que eu sinto. Porque se eu sinto que eu sou uma pessoa que não mereço, se você sente, eu não, eu me sinto merecedora. Vamos lá, se você sente que é uma pessoa que não merece e você começa a falar que você vai conquistar, você está formando uma ponte de mentira. Aí certa vez eu ouvi uma aluna falar assim: não, mas eu estou formando novas pontes neurais, repetindo tantas vezes até que o meu cérebro se adapte, a neuroplasticidade aconteça e a transformação aconteça de fora para dentro. Ok, mas deixa eu lhe informar uma coisa. Mesmo que você aprenda movimentos para melhorar a neuroplasticidade, os seus neurônios são comandados pela informação que vem da alma, que vem de dentro. Então é como se você tivesse um trabalhão para dar uma faxina na casa toda, sabe? Aquele faxinão, organizar, botar tudo no lugar, mas você não abrisse os armários e nem aquelas gavetas que você esconde aquele monte de tranqueira. É como se você fizesse aquele, entre aspas, faxinão, mas você não trocasse os lençóis da cama. A casa vai estar toda organizada visualmente, mas quando você for deitar para dormir, o seu lençol está fedorento. Quando você for abrir a gaveta para poder pegar um talher, a gaveta continua cheia de bagunça, mas a sua casa está toda organizada. Será que você vai conseguir manter esse ritmo? De manter a casa toda organizada, mas todas as vezes que você abre a gaveta, todas as vezes que você deita lá na cama, tá tudo insuportável, vai chegar uma hora que você mesmo vai puxar a gaveta, vai virar tudo fora, vai tirar aquele lençol. Só que quando a gente vai falar do inconsciente,
Essas coisas, quando acontecem, se abrir a gaveta e virar tudo no chão, você entra em surto. Você dá crise de ansiedade. Você descontrola a sua alimentação. Come demais, bebe demais, come de menos, bebe de menos. Você descontrola nas compras compulsivas, descontrola no sexo. Você se isola ou então quer ficar rodeado de amigos o tempo todo, ocupando a cabeça o tempo todo, porque se você ficar sozinho, você tem que ouvir a sua voz e solidão te acaba contigo. A reformulação dos sistemas neurais, da neuroplasticidade, é importantíssima. Na nossa imersão Se Cure, você vai aprender sobre isso. Na nossa imersão Se Cure, você vai começar a entender os níveis da força da neuroplasticidade no processo de cura, porque o seu corpo está intoxicado há muito tempo. A sua personalidade está danificada com os pontos traumáticos há muito tempo. Boa noite, lindona. Seja bem-vinda. Gratidão pelo presente. A sua vida, o seu jeito de ver a vida, o seu óculos está embaçado há muito tempo. Mas somente a mudança da compreensão e da neuroplasticidade dessa forma vai resolver o seu emocional? Não. Você pode pesquisar na internet, fazer um monte de avaliações, você vai encontrar a mesma coisa. Para manifestar, você tem que melhorar a sua frequência. A frequência da abundância é gratidão e a frequência no seu da depressão é muito baixa, então você tem que melhorar o processo depressivo para chegar na abundância. Tem que cuidar do seu emocional. Ah, você quer manifestar, você vai fazer um ritual, prepara lá 2 litros d'água, coloca o capim-limão, coloca a erva cidreira, coloca o anis estrelado, o boldo, coloca, gente, eu faço isso tudo, adoro. Mas se dentro de você, nas suas emoções, você não tiver entendido como cuida, você vai sair daquele banho maravilhoso, vai acender, abrir o entendimento e depois vai voltar para a mesma confusão, porque a gaveta ficou bagunçada e o lençol não foi trocado. Então, quando você for começar a compreender sobre o processo de autoconhecimento, de se curar, você precisa aprender estratégias para cuidar do seu mundo emocional. Não dá para fugir disso. Se a sua emoção tá ruim, o seu corpo adoece. Tá aí, ó, fibromialgia, desmaio, vômitos, compulsão sexual, compulsão por compra, compulsão por relações ruins. É verdade? É ou não é, gente? Você vai aprendendo a observar que o seu universo emocional, ele é o comandante do navio. Ele é o comandante do navio. Ele é quem comanda a sua personalidade. Eu estou falando de uma coisa que você precisa aprender a entender qual é a sua personalidade para que você possa aprender a se curar. E vou tornar a repetir. Eu acredito em milagres. Eu acredito, eu já presenciei, eu já vivi. Eu acredito em milagres. Milagres, no meu ponto de vista, é quando o Criador manda a natureza reagir de uma forma diferente. Se para um processo natural e acontece algo que é sobrenatural. Aí o doente não está doente mais, prospera, a alimentação multiplica, você não sabe como, mas isso é só para quem já viveu a experiência. A doença que estava no corpo vai fazer o exame e não está mais. Existem processos de milagre. Todos os milagres, acredito eu, que todos os milagres passam pela energia quântica, mas aí é outro nível. Para saber mais disso, tem que vir para a imersão, Se Cure. Mas no processo de cura, se não for milagre,
é uma jornada. E a jornada começa entendendo a sua história, o seu corpo e as suas relações. E a sua personalidade. Gratidão pelo tap-tap na telinha e pelos presentes. Pessoal que está aqui na rede vizinha, precisando e desejando fazer uma pergunta, esteja à vontade, tá bom? Teve uma pergunta aqui que eu não respondi, peraí, deixa eu voltar aqui. Hoje eu tô tagarela beça e a hora já foi. Ai, ai, ai. Não sei fazer live de 1 hora, gente, sempre mais. A Roberta falou aqui, livre-arbítrio, quando eu estava comentando algum assunto. Roberta? Então, livre-arbítrio é um debate teológico, né? É um debate muito profundo. Que liberdade é essa que você não tem escolha? Ou escolho ser preso? Enfim, é outra aula. Tá bom? Deixa eu ver, a Bia perguntou, e como saber qual é o trauma? Eu já falei, né? Acabei falando aqui. Que você precisa fazer um mapeamento emocional, psicológico, para poder chegar na raiz, na fonte do trauma. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta, gente? Digita aí, aproveita esses minutos finais. Ah, tem um comentário legal aqui, ó. É da Bia. Eu sempre me senti rejeitada. A rejeição, ela é uma marca na alma que ela vai ecoar para a sua vida para sempre. Mas é possível que você aprenda a não se sentir tão rejeitada. Quando existem feridas profundas, eu acredito que só em Deus, só o sobrenatural cura algo assim. Mas enquanto o sobrenatural não acontece, você precisa aprender a ter estratégias para lidar com como você se sente com a rejeição. Porque a rejeição ela é uma marca, eu vou dizer assim, uma das marcas mais próximas da essência que danificam, atrapalham pra caramba a vida. Você tem dificuldade de pertencimento, de se encaixar, de conversar, de ter intimidade, de se sentir suficiente, e ela acaba também te afastando de se permitir ser acolhida, né? Porque quem sofre por rejeição já afasta as pessoas instintivamente para se proteger, inclusive Deus. Então acredito eu que uma das estratégias para aprender a se curar no processo da rejeição é aprender a se permitir ser acolhida. Uma das estratégias, uma dica que eu estou passando aqui. Pega esse tesouro para você. Tudo isso a gente ensina no Se Cure, gente. Vai ser uma imersão. Olha, eu estava super animada para fazer uma imersão mais extensa, mas fui orientada pela minha parte aqui da coordenação a fazermos 2 dias de encontro. Nós vamos nos encontrar 2 vezes na semana online, mas você já percebeu que eu passo muito conteúdo, então vai ser mais de 1 hora de conteúdo com certeza. E esse conteúdo fica gravado para você assistir até 1 ano depois, quantas vezes você quiser. E você fica sendo parte da nossa comunidade Transformar. Aí quem já está na comunidade ganha um monte de bônus, um monte de presente, tem live surpresa comigo, tem bônus com a equipe, tem um monte de coisa boa. Tem acesso aos meus livros e conteúdos. Tem acesso a algumas... Eu não posso contar tudo. Então, a imersão Se Cure, ela é a ponte de entrada para a comunidade Transformar. É onde você vai começar a enxergar a si mesmo, a sua personalidade, a sua identidade com um outro olhar. E nós acreditamos em algumas bases. Uma delas é o autorreconhecimento,
a espiritualidade, e você já percebeu que eu sempre falo de Deus. Mas, doutora Tati, eu sou de uma outra religião. Não tem problema. Pode vir também a ser humano, quer ter a alma curada? Pode vir, sem problema nenhum. Vai ser até muito bom fazermos boas trocas, aprender, conversar. Você vai avaliar, vai acompanhar o nível de respeito que nós temos para com todos, sempre posicionando a alma com muito carinho, com muito cuidado. E aí você vai perceber, dentro da sua estrutura de fé e religião, como você encaixa isso. Porque, na verdade, a gente fala do amor próprio e do amor do Criador, dessa força tão poderosa que existe. Tem uma outra pergunta aqui. Você é psicóloga? Não. Eu sou psicanalista. Eu não fiz formação em psicologia por opção, tá? Mas eu já sou psicanalista há mais de 20 anos. Então já estudei toda a grade da psicologia, os autores, mas escolhi ter uma outra metodologia, escolhi basear os meus atendimentos com um outro olhar, senão do psicólogo, tá bom? Mas a área que nós cuidamos é a mesma. Emoções humanas, psique humana, mente humana, tá certo? O que muda um pouquinho de um método para outro são as estratégias, são os olhares, são os posicionamentos, tá? Mas o meu objetivo como do psicólogo ou de quem desenvolve a psicologia é o mesmo, ajudar você no processo de cura e de autorreconhecimento e autorresponsabilização, tá bom? Ah, sim, Roberto, entendi. Livre-arbítrio é como uma questão de caráter, o caráter do indivíduo que decide. Aí a gente concorda. Porque quando fala livre-arbítrio, eu logo conecto com outras partes teológicas e aí a gente vai entrar num grande debate bom. Mas a gente vai chegar nesse nível de aula também. Bom, gente, como eu comentei hoje, eu conseguiria ficar na live até as 20 horas, já são 28, tá bom? Vou precisar estar encerrando e a gente se vê amanhã às 19 horas. Essa semana, sempre às 19 horas, eu vou estar trazendo esse conteúdo, falando sobre o emocional, sobre o inconsciente, sobre a alma, falando um pouquinho da espiritualidade, como eu acredito, e quero trazer essas orientações para você, para que você possa absorver o melhor, reter o que é bom e aplicar o bem na sua vida, tá certo? Para você que já me conhece, eu gosto muito de encerrar esses momentos com breves orações. Então deixa eu te explicar. Eu acredito no poder das mãos e na energia que nelas há. Então eu quero pedir para você pegar a sua mão esquerda, colocar aqui na direção do seu peito, que aqui é a terra das suas emoções. Quando você estiver com muita angústia, ansiedade, né, aquele abafado, pega a sua mão, coloca aqui, ó. Faz uma leve pressão bem aqui no meio. Pega essa região da mão, coloca bem aqui no meio e faz uma leve pressão, ó. Leve pressão, tá bom? E aqui você respira mais devagar e você começa a declarar coisas boas sobre a terra das suas emoções. Ao invés de falar, eu tô sentindo isso, tá desconfortável, tá doendo, eu já estou melhorando, eu consigo entender que isso vai passar. Você precisa aprender a direcionar a sua palavra para o bem no momento da dor. Então abençoe a terra das suas emoções, assim como o céu dos seus pensamentos. E como eu gosto sempre de dizer aqui, nos pensamentos é onde surgem as orientações e organizações dos sonhos. Então eles precisam estar alinhados, o céu e a terra. E eu gosto de sempre dizer assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Que venha até nossas vidas o teu reino e que a sua vontade boa, perfeita e agradável de amor, de paz, de liberdade, de saúde, seja feita sobre as nossas vidas. Assim como aqui na terra, que a gente sinta nas nossas bases, para que possa ecoar nos pensamentos e nos sonhos e nas decisões. Quero te agradecer por esse momento tão desafiador, mas tão poderoso. Quero te agradecer pela sua presença e também pelos seus cuidados para comigo, a minha casa e para com aqueles que nos assistem.
E assim como eu tenho aprendido, abençoa a minha terra, abençoa a terra daqueles que precisam se organizar para prosperar. Assim como os sonhos estejam alinhados contigo, que se abram os céus e tudo esteja alinhado para a glória do teu nome nas nossas vidas. Que nós possamos sentir primeiro dentro da gente esse poder e essa manifestação. Nos dá estratégias para remover as histórias que contaram ao nosso respeito, para que a gente possa aprender a enxergar quem nós somos de verdade e quão preciosos nós somos. Nos ajuda nas nossas relações. Amém e amém. Gente, vou precisar estar encerrando, tá bom? Você que ouviu a live e quiser saber mais sobre a imersão Se Cure, envie uma mensagem no direct, no privado, que eu ou a Bia, minha assistente, vamos estar entrando em contato com vocês a partir de amanhã. E essa semana, sempre às 19 horas, nós vamos estar trazendo um pouco mais do conteúdo para que você possa aprender sobre o Se Cure, psicanálise e alma na prática, ou emoções e alma na prática, tá certo? Um forte abraço, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.